como eu prometi, nós abrimos uma exceção, até pela importância da entrevista e do entrevistado, né, para uma terceira e última parte dessa primeira entrevista. De José Carlos Machado, aqui na PP. Meu caro José Carlos Machado, ex-vice-prefeito, ex-deputado, atual presidente estadual do DEM. Eu tenho uma ideia que me parece, pelo menos, razoável. Nós temos no Brasil a Zona Franca de Manaus. E eu guardo comigo a ideia que tentei concretizar ainda quando o presidente da República era Michel Temer, convidando alguns amigos parlamentares da época para trabalhar a ideia junto ao Congresso Nacional e ao próprio governo federal na época, que é da implantação no Brasil da Zona Franca do Sertão. No meu entendimento, isso tornaria o sertão independente. E aí não seria apenas o sertão do Sergipe, porque trabalharíamos juntos, sergipanos, baianos, alagoanos, pernambucanos, e aí haveria a primeira Zona Franca do Sertão. Você entende que é uma ideia que deve ser trabalhada ou deve ser descartada? Fique à vontade. Olha, Gilmar, tudo isso implica uma coisa chamada reforma tributária, né? Criar uma zona franca do Nordeste, incluindo naturalmente uma parte de Minas Gerais, não é fácil, não é fácil. E isso precisa ser aprovado por emenda constitucional e com certeza vai haver uma reação da bancada do Sul, a bancada do Centro-Sul, a bancada do Extremo-Sul, né? E essas coisas dificilmente andam. É louvável, é. Olha, uma das regiões mais pobres do Brasil, o semiárido nordestino, né? Merece um tratamento diferenciado? Merece. Já houve tempos que nós tínhamos a Sudene que cuidava dos nossos interesses. Não sei se você se lembra, no tempo do Denox, aquela autarquia pujante, hoje praticamente desapareceu, né? Não se prioriza o Nordeste, porque poucos pensam. Eu participei quase que durante 2 anos das discussões na Câmara sobre a reforma tributária. Quem presidia a comissão era uma pessoa extremamente ligada ao presidente da República, era o deputado federal Vigílio Guimarães, né? E nos animamos até. Nós pensávamos que as coisas iam evoluir. Evoluir o quê, rapaz? Na hora de colocar as coisas no papel, aquilo que interessava ao Nordeste, o pessoal do Sul e do Centro-Sul reagia. Nós não vamos abrir mão daquilo que nós temos direito. Não é possível. Eu me lembro que eu discutia que ter um fundo constitucional do Nordeste é menos do que o fundo constitucional de Brasília, Gilmar. Região mais pobre do Brasil, onde estão abrigados os estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, né? Uma parcela do Maranhão e Ceará. Recebe de transferências do governo federal, esse Fundo Constitucional do Nordeste, quase, um pouco mais ou um pouco menos, eu hoje não sei quanto é realmente, que o governo federal transfere para manter Brasília. É um negócio muito desigual. E o que fazer? Quando você soma, a bancada do Sul e do Centro-Sul é mais do que a bancada do Nordeste. E essas coisas só se decidem pelo voto. Então, todo governo que entra, vamos fazer uma reforma tributária. Fazer reforma tributária de quê? Qual era a prioridade do Paulo Guedes quando assumiu? Vamos fazer uma reforma tributária. Se dobrou agora. Né? Se dobrou agora, já concluiu que vai ver o que é possível fazer. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Né? Nós vamos viver dessa forma, com a Zona Franca de Manaus lá. Quando implantaram aquilo, era para perdurar por 20 ou 30 anos no máximo. Né? Sabe quando é que vão acabar com aquilo? Nunca. Promoveu a redenção, o desenvolvimento daquela região, promoveu. Agora, Gilmar, em tudo tem uma esperança, é acreditar na coisa e tocar. Não é? Eu, particularmente, acho a atitude louvável, agora não acho fácil, viu, Gilmar? Não acho fácil, porque vai haver reação dura, sobretudo
Se tem lá na região norte, né, essa zona franca, nós precisamos criar aqui, né, na região nordeste também uma zona franca. Né? Nós talvez tenhamos mais méritos. Hoje, o Nordeste é uma região, na minha avaliação, mais sofrida, mais carente do que a região Norte. Mas abrace essa causa, né? Passe essa ideia para os nossos parlamentares para ver se alguém resolve abraçar, né? Se pensar nisso, que é importante para Sergipe, é importante para o Nordeste, e esquecer um pouco a ciclovia, né, Gilmar? Só estão preocupados agora com a ciclovia. Só pensam na ciclovia. Eu acho uma atitude, um gesto louvável, né? E fundamento para justificar o porquê se tem. Meu caro Machado, para o público que está nos assistindo entender, por várias vezes, o nordestino comandou a presidência da Câmara Federal. Agora, por exemplo, é um nordestino. Por várias vezes, exatamente, por várias vezes, um nordestino presidiu o Senado da República. Se nordestinos invadem com tanta rapidez e com tanto avanço espaços no Congresso Nacional, por que é difícil implantar a Zona Franca do Sertão? Eu sei, Gilmar. O que é que eu acho? Nós temos que ser práticos. Né? Uma Zona Franca do Nordeste, Zona Franca do Norte, está lá, é a Zona Franca de Manaus. Zona Franca do Sertão, seria uma Zona Franca aqui do Nordeste. Com sede aonde? Eu sei, talvez lá na região de Petrolina, Juazeiro, né? É onde está o centro do semiárido nordestino, mas é isso que eu lhe digo. Você precisa de ter maioria no Congresso Nacional. E hoje quem detém a maioria do Congresso Nacional, por região, é o Sul e o Centro-Sul. Se há a perspectiva, a possibilidade de dificuldade de aprovação no Congresso Nacional, por outro lado, a gente sabe que o Congresso Nacional, se as maiores bancadas estão no Sul e Sudeste, por que essas maiores bancadas têm dificuldade para eleger presidente do Senado, embora o atual presidente seja de Minas Gerais, ou presidente da Câmara Federal, que quase sempre ficam no Nordeste do Brasil? Por que essa dificuldade, então? Gilmar, é difícil explicar isso, né? Porque se fosse predominar essa questão puramente quantitativa, né, sempre os presidentes da Câmara e do Senado seriam representantes dessas bancadas, que você fez referência aí. Sul, Sudeste, né, Centro-Sul, etc. Mas o que acontece é que talvez, né, como vários dessas regiões pensam em ser, em vez deles se juntarem, termina se dividindo. Então, a bancada do Norte e do Nordeste, que não é maioria, às vezes prevalece. Não é? É aquilo. A coisa é uma coisa extremamente complexa. Não é? O que acontece, na verdade, ninguém sabe. O fato é que, ultimamente, tem prevalecido, né? Sempre, ou quase sempre, vitórias. Ultimamente, o presidente do Senado era da região Norte, né? O presidente hoje da Câmara é do Nordeste, mas antes era da região Sul, né? Sul, Rio de Janeiro. Essa coisa, eles se revezam muito, né, Gilmar? Eu não sei, aquilo é um jogo de interesse. Todos os presidentes da República sempre se envolvem no processo, né? Hoje o Centrão está muito forte. Se você vê quem comanda os partidos do Centrão, o PP, é o nordestino, né? E os outros partidos que compõem o Centrão, quem comanda? Não são nordestinos. O PSD, quem comanda é o Kassab, que é de São Paulo. Né? O PL é do Centrão, quem comanda é o vice-presidente da Câmara, que é do Rio de Janeiro. Então, esse país é um país extremamente complexo, né? O Brasil é muito desigual e muito complexo. Então, não há regra assim para dizer, olha, esse é o caminho. Essa bancada, porque é majoritária, tem que prevalecer. Numericamente, nós somos maioria, então necessariamente que indicar o presidente. Não, nem sempre prevalece. Agora, na defesa dos interesses econômicos, Gilmar, aí os governadores de todos os estados se envolvem, pressionam suas bancadas e essa expressão numérica sempre prevalece.
não vai acontecer, eu acho difícil, uma medida nesta ou naquela reforma tributária que prejudique os estados da região sudeste e da região sul. Porque eles juntos têm maioria. Eu não sei se para aprovar isso ou aquilo, mas para evitar que isso ou aquilo seja aprovado, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, buscar o consenso é fácil? Não é. Não é. E numa reforma dessa, se você cria uma zona franca aqui para o sertão nordestino, para o semiárido nordestino, e o que é isso? Significa, o que é que a região sul, o que é que São Paulo logo pensa? Muitas indústrias que estão aqui instaladas em São Paulo vão se mudar lá para a zona franca do semiárido, né? Porque se é zona franca, os impostos diminuem, nós vamos perder aqui nossa receita. Aí se unem. Aí o Rio de Janeiro pensa da mesma forma, o Rio Grande do Sul pensa da mesma forma, uma parte de Minas pensa da mesma forma, o que mais? Paraná pensa da mesma forma, Santa Catarina pensa da mesma forma, e a coisa não anda. Se eles não têm número para fazer sua vontade prevalecer, mas pelo menos não, com certeza, número para evitar que isso ou aquilo, que na avaliação dele pode prejudicá-los, isso com certeza. Então, reforma tributária nesse Congresso é muito difícil acontecer, né? E a criação de uma zona franca não necessariamente não tem que fazer parte, compor uma reforma tributária como um todo, mas teria que ser aprovado através da minha avaliação, não tenho certeza, né? De uma reforma constitucional, e para isso ia precisar de um quórum qualificado. Aí é muito difícil, João. José Carlos Machado, você já passou pela Assembleia Legislativa e eu tenho um entendimento, e já manifestei, inclusive, em plena sessão da Assembleia, de que aquela casa, não por demérito dos atuais representantes, mas por uma série de fatores, já foi muito mais combativa do que é hoje. E nós temos, então, a proposta da criação da CPI da Covid, que não sai do lugar. Não se consegue nem completar as 8 assinaturas necessárias para que seja protocolada na casa. Por que a CPI da Covid ela emplaca no Senado e não consegue se instalar em Sergipe? Precisa de o quê? De um terço. Como é que diz? É um elemento que a oposição tem, né, à sua disposição, tanto que é um instrumento da oposição que a exigência é de um terço. O que é que acontece aqui na Assembleia? A oposição não soma 8 deputados. Quantos deputados hoje fazem oposição ao governo do Estado? 6 ou 7, é isso? Eu nem sei. Eu nem sei. Se você que convive lá diariamente, você nem sabe se são 5 ou 6 ou 7. Então, a resposta é... Machado, eu não sei nem responder, porque eu vi na reforma da Previdência deputados que são considerados de oposição votarem a favor do projeto do governo do Estado. Por isso que eu não sei quantos fazem efetivamente oposição. Ô Gilmar, se você que está lá diariamente não sabe, imagine eu que as notícias que recebo é através da imprensa ou através das redes sociais, né? É complicado, é complicado. Você sabe que há uma vocação que se impõe à maioria dos partidos políticos, à maioria dos políticos brasileiros. Essa vocação não é de hoje, Gilmar. É a vocação pelo Diário Oficial, é a vocação pelo governo. Você não sabe quantos deputados fazem oposição, mas a CPI conseguiu quantas assinaturas? Precisa de 8. Sim, mas não conseguiu as 8. Não. Então, o fato é que não tem 8 deputados dispostos a fazer oposição. Mas alguém da situação pode entender que é um instrumento legal que seria salutar, dentro daquele princípio de quem não deve, não teme. Mas sabe o que é que o Ulisses Guimarães dizia sobre CPI, Gilmar? A gente sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina, não é? A CPI lá no Senado aconteceu por quê? Porque tem 27 senadores dispostos a fazer oposição ao governo. Um governo que está dando tudo, né, aos parlamentares. Nunca parlamentar na história recente brasileira teve tantos recursos à sua disposição.
É muita grana. É muita grana. E não conseguiu evitar que a CPI se instalasse, e depois de instalada, não conseguiu evitar que ela fosse constituída por uma maioria de senadores dispostos a fazer oposição ao governo. O quadro lá é bem diferente do quadro aqui. Por que não se instala a CPI aqui? Porque não tem 8 deputados dispostos a contrariar o governo. Quer dizer, quem pôr assinatura ali nessa CPI está, na verdade, contrariando o governo. Concorda comigo? Concordo plenamente. A Porque explicação é aritmética. eu mesmo recebi apelo para não assinar. E assinei. Depois Mas você me diz recebi pessoalmente que ele. Depois, pessoalmente, você me disse que ele fez esse apelo, viu, Gilmar? Meu caro Machado, veja, você foi deputado federal e conhece muito bem o Congresso Nacional. Disse muito bem que hoje os deputados e senadores têm muito dinheiro. Em se comparando com o seu período, quando estava na Câmara, no Congresso, com o período atual, vocês, em termos de recursos à disposição, eram pobres de maré desse, porque hoje dinheiro não falta, pelo contrário. O que foi que mudou no Congresso Nacional? Olha, é a postura do presidente da República, né? Eu não sei. Porque o Brasil, as dificuldades de hoje, eu acho que são bem maiores do que as dificuldades vividas pelo presidente da época, que era o Lula. Naquela época, o Brasil vivia um momento extraordinário da economia, né? É que se falava. O Brasil crescia. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia na área de saúde e essa pandemia tem influência nos aspectos econômicos, claro. Embora, surpreendentemente, a gente acessa as redes sociais, mostrando que a arrecadação de impostos no país cresceu e em Sergipe não é diferente do que acontece na maioria do Brasil. Eu não sei, Gilmar. Veja bem, hoje um deputado, entre emendas de bancada, que dos 240 milhões de reais das emendas de bancada, se você dividir por 11, vai dar mais ou menos 24 milhões para cada deputado, né? Com 15 das emendas individuais, 39, né? Com 10 ou 15 das emendas extras, é para quase 50 milhões de reais para cada parlamentar. Sabe quanto um parlamentar tinha há 10, 12, 15 anos atrás? Se ele fosse da bancada do governo, ele podia ter 10, 15 milhões. Se fosse oposição como eu era, sabe quanto tinha? Nada ou quase nada. Eu me lembro, Gilmar, que João Alves Filho, governador, Lula, presidente da República, sabe quanto o Estado recebeu de recursos, não aqueles obrigatórios, né? Aqueles recursos que o governo manda porque quer. São os recursos discricionários. Aqueles recursos obrigatórios, o governo é obrigado. Nos 4 anos de governo, João recebeu, salvo engano, eu posso estar enganado, 5 milhões de reais para as obras de duplicação da adutora de São Francisco, graças à intervenção do deputado na época, Ivan Paixão, que era do mesmo partido do ministro da Integração na época, Ciro Gomes. E como as coisas mudaram, né? Hoje, cada parlamentar, seja ele senador, seja deputado federal, entre bancada individual e esses extras, a tal das RP9, é mais ou menos uma coisa entre 40 e 50 milhões de reais. Né? Você pega isso vezes 5, vezes 11, dá quanto, Gilmar? Quase 600 milhões de reais por ano. Para que você tenha uma ideia, e depois farei o último questionamento, quando houve o episódio da votação da chamada reforma da Previdência na Câmara Federal, eu ouvi pessoalmente de um deputado federal de Sergipe, que faz oposição ao governo federal. Ele disse: olha, Gilmar, aqui, disse em confiança, por isso não vou revelar o nome. Ele disse: aqui, quer dizer, na Câmara, é melhor ser ligado ao governo, porque ofereceram a mim, no caso a ele, contanto que votasse a favor da reforma da Previdência, 40 milhões de reais em emendas, que eu poderia propor uma certeza da liberação imediata. E depois, como eu resisti, me ofereceram mais 2 milhões de reais. Isso apenas para um projeto.
é o negócio. Para Mas votar a favor da reforma da Previdência. só para isso. Você imagina, né, Gilmar? Isso é uma Só coisa para isso grave, mesmo. né? Então o governo não Gravíssimo. pode, o governo não pode reclamar da falta de recursos, né? Não pode De forma reclamar da nenhuma. falta de recursos, né? E o que está Mas, acontecendo, eu Machado, não me Machado, lembro de ter acontecido isso na história do Brasil, não. olha, Machado, primeiro agradecer de Oi? coração, agradecer de coração por essa sua generosidade de ficar tanto tempo conosco aqui. E lhe faço uma última pergunta. Essa pandemia. O governo do estado de Sergipe, na sua opinião, está combatendo a pandemia de forma correta, ou se não está combatendo de forma correta, está faltando o quê? Olha, não é uma coisa ou outra, né, Gilmar? Eu acredito nas boas intenções do governador. Agora, essa crise, quem está combatendo a pandemia de uma forma esperada pela maioria da população? Não é? Veja bem, não tem vacina. Não é? O governo anuncia que vai mandar, não manda. Anuncia que vai produzir, não produz, porque os insumos que estão vindo da China não chegaram, os insumos que estão vindo da Índia foram parar em outro país. Então a coisa é extremamente complexa. Agora, eu acho que o que falta por parte do nosso governador era ele entrar diretamente no processo. Ele ia ao rádio, ele ia à televisão e fazer um apelo à população. Não vamos baixar a guarda. Vamos se cuidar. Eu já tomei as duas doses. Teoricamente eu estou imunizado, mas eu não saio, eu não me exponho, Vilmar. Então precisa ver isso, o governo tem que iniciar uma campanha com a participação dele próprio, o governo tem que dar exemplo. O que o presidente da República faz? Uma carreata, não é uma carreata, porque a carreata é de carro, eu sei, ele reúne motoqueiros, 10, 15, 20 motoqueiros, há uma concentração, depois faz um ato público e ele está lá sem máscara. Isso é um péssimo exemplo. E ele se contaminou? Parece que não. Contaminou alguém? Eu não sei. Então tem que haver a classe política, sobretudo quem governa. O que o Bolsonaro diz, o que Berivaldo diz, tem consequências para a população brasileira e tem consequências para a população do Estado como um todo. Entra governador, entra prefeito no processo. Né? A sua participação, os seus exemplos, não é que Berivaldo tenha dado maus exemplos, nem que o prefeito de Aracaju tenha dado maus exemplos, agora eu acho que eles podiam participar mais. Ontem eu participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores sobre a questão do transporte coletivo, aglomeração provoca a contaminação, claro. Aí chega o presidente do Centro tentando dizer que não. Não como? O que Aracaju tem diferente de Estância? Aracaju tem 28% da população e 60% dos contaminados moram em Aracaju. Só pode ser as aglomerações ocorridas nos terminais e nos ônibus. Aí dessa audiência foi convidado, sabe quem não compareceu, Gilmar? O representante da prefeitura, o superintendente da SMTT. Né? Essas coisas têm que ser melhormente discutidas, com franqueza, com disposição. O que é que eu posso fazer para ajudar? Aí o Ministério Público recomenda, não transporte passageiros em pé. Aí o presidente Trump disse, não tenho condições, o transporte é de massa. Naturalmente, o transporte de massa é um transporte aglomerador. Aí como a empresa não cumpriu a orientação do Ministério Público, ele entra com ação, consegue eliminar, a prefeitura derruba. Sabe quanto vão julgar o mérito disso, Gilmar? 1 ano, 2 anos depois. Né? Então precisa haver disposição dos governantes, disposição de todos de conversar e buscar melhores alternativas, ajudar sobretudo os mais pobres, Gilmar. Qual é o problema de discutir máscara, distribuir máscara para os usuários de ônibus? Sobretudo aqueles de baixa renda. Quanto custa uma máscara, Gilmar, dessa cirúrgica? Eu compro a 60 centavos no varejo. Se a prefeitura for comprar no atacado, vai pagar quanto? 20 centavos, né? No máximo. Se ela distribuir 50 mil máscaras por dia, dá 10 mil reais por dia. 20 dias no mês, 200 mil reais. Dinheirão. Dinheirão para a prefeitura de Aracaju. Mas não fazem. Você vai num terminal, é uma baderna. Segundo o presidente do CETRANSP, que administra os terminais,
Quem fiscaliza é a CNTT. Sabe quem predomina nos terminais, Gilmar? Os ambulantes. Sim. Estão lá por quê? Está na hora de tirar? Eu não sei. Estão lá por quê, Gilmar? Que a prefeitura permitiu. Tem disciplina? Não tem. Tem álcool? O usuário do terminal tem álcool? Não tem. Então são essas coisas. Precisa haver maior participação. Não pode ficar quem governa enclausurado. Não pode ficar quem administra enclausurado, ditando normas, não. Não, chama o empresário, traga o sindicato dos trabalhadores do comércio, trabalhadores da construção civil, e vamos ver o que é possível fazer. Estou me referindo à questão do transporte de Aracaju, para diminuir as aglomerações, para diminuir o número de passageiros nos ônibus. O ônibus circula com 100 passageiros, Vilmar, 30 ou 40 sentados e 50 passageiros em pé. Quer dizer, a probabilidade de contaminação é muito grande. Aí vamos mudar o horário. Mudou, está bem, a atitude é uma tentativa. Resolver o quê? Nada. Aí você está aqui, abro as redes sociais no fim da tarde, 1.300 contaminados no estado de Sergipe. Sabe quantos em Aracaju, Gilmar? 600, 700. 28 mortes. Sabe quanto em Aracaju? 15. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? E essa responsabilidade é de nós todos, mas é sobretudo de quem governa Sergipe, é sobretudo de quem administra a capital, é sobretudo de quem administra as cidades aqui que compõem o território sergipano. Vamos torcer, né, Gilmar? Não vamos baixar a guarda. Máscara, evitar aglomeração e lavar as mãos. Eu já lavo as mãos, Gilmar, atendendo a orientação do meu amigo Coronel Sampaio. Ele comandou o quartel do 28BC aqui. Muito antes da pandemia, ele me ensinou: Machado, lave as mãos pelo menos 4 vezes ao dia com sabão de coco. E se eu já fazia isso antes da pandemia, hoje, eu, em vez de lavar 4 vezes, eu lavo 20 vezes as mãos com sabão de coco. É por aí. Machado, eu vou quebrar o que eu disse, mas não vou passar aqui. Você conhece a máquina executiva e conhece a máquina legislativa. Falou sobre transporte. Por que Aracaju não tem plano diretor? Por que Aracaju não tem? Aqui na Grande Aracaju, um minutinho, Machado. Por que aqui na Grande Aracaju nós não temos a licitação do transporte? Enfim, por que essas coisas não funcionam? E eu sei, Gilmar. Veja bem, João, eleito prefeito de Aracaju, ele tem um sonho, e ele colocava isso como prioridade do seu governo. Sistema de transporte moderno, eficiente, confortável e confiável. Aí ele sucedeu Edivaldo, e Edivaldo tinha deixado tudo encaminhado para fazer a licitação do transporte de Aracaju. Como? Sistema integrado. O sistema funciona servindo Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barros Coqueiros. Aí João disse: não, eu não posso continuar com isso, né? Reformulou em parte o projeto deixado pelo Edivaldo e disse: olha, eu tenho que fazer uma licitação para atender o município de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barros Coqueiros. Para isso, o que é precisa? Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, criando um sistema integrado de transporte metropolitano. Se tomou as providências, se conversou com o governador Jacques Barreto, com o máximo de boa vontade, mas só quando é que esse projeto foi aprovado, Gilmar, e concluído? Em junho de 2016. Depois do projeto aprovado, vamos criar o Sistema Integrado Metropolitano. Aí iniciou-se as discussões, sim, depois de aprovado na Assembleia, teve que ser referendado pelas câmaras de vereadores de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barros Coqueiros. Pois andou. Agosto já de 2016, faltando poucos meses para as eleições, precisava se nomear a diretoria do Sistema Integrado Metropolitano de Aracaju. Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barros Coqueiros. Aí começa a discussão, né, de João com os prefeitos. Por que é que o presidente tem que ser indicado pelo prefeito de Aracaju? Olha, que os investimentos serão feitos na área de transporte, serão feitos pela prefeitura de Aracaju. Aí veio tudo isso, as coisas não andaram, veio a eleição, João perdeu, e a licitação para o sistema de transporte aqui da região metropolitana, que João sonhava
e lutou por isso durante os 4 anos, lamentavelmente não aconteceu. Assume o prefeito Edivaldo e esse compromisso de fazer a licitação, ele assumiu. Não é? Não era só isso, ele assumiu esse compromisso de fazer uma licitação para o sistema de transporte de Aracaju e dar continuidade à revisão do plano diretor. Temos que aguardar, né, Gilmar? E cobrar. O Breno, que é o vereador dos democratas da Câmara, tem assumido uma postura de independência e tem cobrado do prefeito, sobretudo, essa questão do plano diretor. Não anda. E, lamentavelmente, essa questão também da licitação de transporte da região metropolitana de Aracaju também não anda. E se não anda, Gilmar, o prejuízo é do usuário. O que é que a prefeitura pode cobrar? Existe um contrato entre prefeitura e essas empresas que servem Aracaju? Não existe. Existe uma ordem que a prefeitura dá por escrito, através da SMTT, opere essa linha. Quer dizer, um contrato, fruto de uma licitação pública, e nesse contrato tem que estabelecer os deveres, não é isso? E os direitos das empresas que fazem o transporte e os direitos e deveres da prefeitura que fiscaliza o transporte, que atua como agente cessionário. Isso não existe, é um contrato quase que de boca. Ora, eu hoje ouço falar, tem 500 ônibus servindo ao sistema da região metropolitana de Aracaju. Eu presidi o Conselho de Administração da SMTT, no tempo que João Alva era prefeita, e naquela época eu ouvia falar que eram quase 600. Então, o número de ônibus diminuiu. Eu, na audiência, disse, vou perguntar isso à SMTT. Ela da SMTT não foi. Outra coisa que eu tenho em mente, o presidente do CETRANSP nos diz o seguinte, que o número de passageiros hoje, nessa pandemia, foi reduzido em aproximadamente 50%. Com essa redução de 50%, existe superlotação dos ônibus. Concorda comigo? Imagine antes da pandemia, com o dobro de passageiros. Então não era superlotação, era uma superlotação. Concorda comigo, Gilmar? Concordo plenamente. Então, o prefeito de Aracaju tem 2 problemas graves que ele precisa equacionar. Essa questão do plano diretor. E se não estabelecermos critérios voltados, sobretudo, para atender o povo, quer dizer, termina prevalecendo, Gilmar, interesses de poucos. Hoje, se você comparar a qualidade urbanística do conjunto Augusto Franco e da Praia 13 de Julho, o conjunto Augusto Franco está há muitos anos na frente. O Franco compôs canais planejados, né? Avenidas largas, etc. Você vai aqui na Praia 13 de Julho, que é uma das zonas mais nobres da nossa capital, é um caos, né? Uma rua começa com 10 metros, depois baixa para 7, não é assim? Então, esse plano diretor é que vai definir o crescimento de nosso Aracaju, pensando no sistema de transporte. Uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa está ligada à outra. Agora, o que é que precisa haver? Disposição. O prefeito assumiu esse compromisso e ele sabe, né, que através de nosso representante lá na Câmara, o Breno, filho do deputado Garibaldi, nós temos cobrado, né, a ele esse plano diretor, né, que ele dê continuidade, porque João deixou tudo pronto para ele encaminhar para a Câmara a revisão do plano diretor. Não foi. E ele tinha todos os meios disponíveis, quando assumiu, para fazer a licitação e não fez. Agora, quem tem que explicar as razões porque ele não fez, não sou eu, né, Gilmar? Numa próxima entrevista, você vai cobrar, prefeito, por que é que o senhor não encaminhou para a Câmara a revisão do plano diretor? E porque o senhor não fez a licitação para o sistema de transporte da região metropolitana de Aracaju? Mas vamos torcer, Gilmar, para que nesse ano, do mais tardar até o próximo ano, nós tenhamos, ele já fez algumas obras, né, aqui vinculadas ao projeto de mobilidade, por recursos que João Alves deixou contratados com a Caixa, salvo engano, no valor de 108 milhões de reais. Ele investiu, está preparando, quase que concluindo alguns corredores, né, pistas exclusivas, e vamos esperar, né, que ao colocar essas obras em funcionamento, ele se lembre que tem que fazer a licitação. Nós temos que dotar Aracaju de um sistema de transporte moderno,
eficiente, confortável e confiável. Confiável, porque se você não confiar, Gilmar, você não vai deixar seu carro na garagem e ir até um ponto de ônibus para pegar um ônibus, não, né? Você precisa confiar. E na hora que você entrar no ônibus, ele tem que ser confortável, né? E que lhe deixe no ponto que você deseja na hora certa. Essa é a missão para o prefeito, mas é a missão nossa, minha, sua, do Breno, está cobrando e lembrando ao prefeito dos seus compromissos. Perfeito. Machado, muito obrigado, viu? Um abraço para todos os nossos amigos que nos assistiram. 3 partes da entrevista com José Carlos Machado. Amanhã tem mais. Um abraço, hein?